Meus irmãos, hoje se comemora no Brasil o Dia dos Pais. E eu, então, resolvi mudar um pouco a nossa sequência de romanos para falar sobre essa questão da paternidade, a questão de pai, de maneira bem direta dentro do texto de Efésios, evidente, pegando o texto bíblico, mas falando um pouquinho do Dia dos Pais. O Dia dos Pais, segundo você pesquisar aí no Dr. Google, você vai encontrar a ideia de que o Dia dos Pais, ela começa numa origem de uma filha americana que começa a querer homenagear o dia do pai dela. O pai dela morre na guerra e é um veterano que ele morreu, foi um veterano de guerra, não sei se ele lembra agora se ele morreu na guerra, foi depois, mas é soldado, que ela quis homenagear o pai no aniversário dele. Então ela começou o aniversário dele a comemorar o Dia dos Pais, e depois isso foi se propagando, depois aí o governo americano começa a tomar outro dia, muda o dia, e começa a mudar um pouco a formação da ideia do Dia dos Pais, segundo o Dr. Google, né? Outros lugares também, se você pesquisar, você vai também ter essa ideia. No Brasil e em alguns países, o Dia dos Pais está ligado a um santo, São Joaquim, né? Segundo ele, seria, então, o pai de um santo que é pai de Maria, né? Então, ele seria aquele que deveria ser homenageado, porque a Maria também é santa, né? Tem uma ideia com São Joaquim. Se você quiser pesquisar sobre a história dele, está aí também. Não é meu foco aqui, não. Mas a ideia aqui do Dia dos Pais, ele tem uma conotação santa, né? No sentido religiosa, né? No início não, no americano não, mas no sentido mais brasileiro e alguns países mais religiosos, ele tem uma conotação mais religiosa, o Dia dos Pais em si. Mas a ideia de pai é uma ideia que permeia toda a história nossa. Você vai estudar a ideia de pai até nas culturas, qual é a figura do pai. Na Bíblia você vai encontrar várias citações sobre a ideia do pai, como aparece a ideia do pai. São mais de 790 vezes, cada uma ideia diferente. A ideia de pai na Bíblia, desde o Antigo Testamento, tem daquele líder do lar, há também a ideia daqueles que são líderes, de modo geral, seja na própria igreja, ou seja fora da igreja. A ideia de pai no sentido daquele que tem um limite, daquele que tem um controle, daquele que é devido a ele alguma honra. Então, existe uma ideia de paternidade na Bíblia relacionada a isso. E existe uma ideia de paternidade relacionada a Deus. Você vê que no Antigo Testamento, você não vai encontrar muito essa ligação do pai, da palavra pai, ave, que significa em hebraico, né, a palavra pai, ligada a Deus, Yahvé, mas você vai encontrar depois uma ideia de paternidade no Novo Testamento. Tem até um dilema, uma conversa, um diálogo, um embate de Jesus Cristo com os fariseus, e onde os fariseus dizem que eles têm por pai Abraão, e o Senhor Jesus vai dizer que eles não têm por pai Abraão, porque se tivesse por pai Abraão, eles receberiam o próprio Jesus. Eles então até dizem que Jesus era bastardo. Nós conhecemos, né, nosso pai, quem você, cadê o seu pai? Quem é o seu pai? Uma insinuação para falar sobre a própria gravidez de Maria, ou seja, a própria ideia de Cristo. Eles estavam insinuando, então, que Cristo seria bastardo. Está em João, no Evangelho de João, o embate, então, que se tem entre os fariseus e os judeus. Entre os judeus, fariseus e Cristo. Você vai encontrar também nos Evangelhos, Jesus dizendo que não fiquem achando que vocês são, porque vocês têm Abraão, dizem que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Então, a ideia paterna está bem aí. No Novo Testamento, a ideia de pai fica mais forte ainda, sendo citada quase 79 vezes no Novo Testamento, essa palavra pai. O que vai acontecer aqui? Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Eu queria que, nessa noite, falar, então, sobre o pai bendito, né? Existe até um livro do reverendo Ernst, que fala o Deus bendito, é um livro de Efésios, um estudo sobre Efésios, bem direto. Aconselho vocês que querem estudar Efésios, comprar esse livro. Vai ser um bom livro para você devocionais em casa.
Mas eu coloquei a ideia de o Pai bendito por conta dessa introdução de Efésios. Tá? Capítulo 1 de Efésios, nós vamos entender, então, por que primeiro o que está acontecendo no contexto. No contexto de Efésios, a igreja em Éfeso, na verdade, não parece ser uma igreja só, é uma das regiões que estavam próximas a Éfeso ali, você vai encontrar algumas regiões. Paulo escreve nessa região, para essa igreja que estava ali. Éfeso era um grande centro, mas você tem algumas igrejas ao redor, e essa carta era para se circular. Éfeso era um lugar onde você tinha ali a deusa Diana, o templo a deusa, você tem vários lugares de centro ali de idolatria naquela região, e Paulo escreve para aquela igreja, mas para que circulasse. Essa carta é uma carta chamada Cartas da Prisão. Você tem Colossenses, você tem Filemão, você tem, então, Filipenses, são cartas da prisão. E Éfeso também, uma carta da prisão. Que prisão? A discussão aqui, muitas pessoas discutem onde é que Paulo estava neste momento que ele escreveu essa carta. Alguns acreditam que ele estava em Cesareia, então a data seria um pouquinho anterior, uma data até 58, mais ou menos. E outros vão datar um pouquinho mais, 61 até 68, uma data um pouquinho posterior, dizendo que Paulo estava preso em Roma. William Hendricks vai trazer essa ideia de que Paulo estava em Roma, preso em Roma. Por quê? Porque eles acham que ali Paulo tinha mais liberdade. A prisão de Roma era uma prisão onde Paulo recebia visitantes, tinha condições de conversar com as pessoas e, inclusive, de enviar a sua carta. O conteúdo para saber se é em Éfeso é porque o próprio texto traz essa ideia de contexto local, mas você não vai encontrar aqui facilmente a ideia de Éfeso. É no texto que vai nos avisar, vai nos falar que Paulo estava em Éfeso. Então, Paulo diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Então, aqui é a referência onde você vai encontrar a ideia de Paulo escrevendo a igreja que estava em Éfeso. O Paulo, apóstolo de Cristo. É importante que Paulo tenha essa introdução, ele sempre introduz essa ideia de que ele é apóstolo de Cristo. Porque Paulo, inicialmente, não pertence aos 12, inicialmente, ele vai pertencer ao colégio apostólico, mas, como ele mesmo diz, como um abortivo, fora de tempo, porque ele foi chamado depois. Ele era perseguidor da igreja, e no caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele e o chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois, agora, ele vai aprender isso. Nós temos relato disso em Atos dos Apóstolos, relato do apóstolo Paulo. Você encontra dois grandes relatos em Atos. Você encontra os primeiros capítulos, você vai encontrar o relato de Pedro, e depois você vai encontrar o relato de Paulo. São duas divisões bem interessantes. Você encontrar esses dois personagens em Atos atuando, né, muito fortemente. Então, você vai encontrar Paulo aqui, já agora chamando, dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus, né? Quando o grego trabalha com Jesus Cristo, Jesus o Cristo Jesus, né? Quando ele trabalha com essa visão, é importante entender que a ideia é que a ideia de que Jesus é o ungido, é o Messias. Cristo, a palavra Cristo é aquele que foi ungido, separado, aquele Messias que era aquele que foi enviado, esperado, aguardado pelos judeus. Jesus, ele é esse. Então, a ênfase, a troca, Cristo Jesus, é uma ideia de que ele é ungido, ele é Cristo Jesus, ele é o Messias, e o nome dele é Jesus. É uma ênfase, você pode trabalhar com isso daí. A ideia de que ele é o Messias. Então, já começa a mostrar, Paulo dizendo, primeiro, ele defende o seu apostolado. Ele foi chamado fora de tempo, mas ele é um enviado de Deus. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, comissionado para dar uma mensagem específica. Então, ele é aquele que foi comissionado. Ele foi fora de tempo, a gente sabe disso, mas o apóstolo tem que defender sempre esse apostolado dele. Ele começa as suas cartas dessa maneira. Ele então diz, Jesus, por vontade de Deus, ele é de Cristo, Jesus, o Messias, por vontade de Deus, então ele veio de Cristo, ele é enviado, comissionado por Cristo, foi Cristo que o comissionou, não foi ninguém, não foi nenhum homem, não foi nenhum outro apóstolo, foi o próprio Cristo, e também por vontade de Deus. Então, veja como é que Paulo vai trazer aqui, inclusive em Efésios, a Trindade, ela está sendo bem exaltada aqui em Efésios. Ele exalta a Trindade de maneira muito forte. Então, veja aqui, ele vem aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vontade de Deus, os santos que vivem em Éfeso. É da vontade de Deus o Pai, da vontade de Deus o Filho, e o endereçamento da carta é aos santos que vivem em Éfeso. A expressão santos também é importante que você entenda.
A palavra santos, para a ideia bíblica, são aqueles que foram chamados, separados de uma comunidade, ou seja, eles estão separados do grupo de pecado para viver agora separados para Deus, para um propósito de santificação. Na ideia de santificação, na teologia sistemática, na teologia, nós entendemos duas expressões. Então, santo aqui não significa que são pessoas perfeitas, não são pessoas para a gente idolatrar. Nós que estamos no meio mais romano, né, no catolicismo mais romano, nossa cultura brasileira tem uma ênfase muito grande no catolicismo romano, a gente pensa logo nos santos católicos, onde você vai se curvar e adorá-los. Aqui não é essa a ideia. Os santos aqui são separados, aqueles foram separados para a santificação. E na teologia sistemática, como eu comecei a dizer, nós temos duas expressões interessantes, que é a santificação posicional e a santificação que é uma santificação progressiva. Então, você tem a posicional e a processual. Então, nós temos uma posicional e uma processual, ou seja, progressiva. A santificação posicional, em que sentido? O Senhor, quando nos salvou, ele nos salva no santo que é Cristo. E Cristo, na sua salvação, ele nos justificou. O que é justificação? O ato de declarar que nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque nós somos justos em nós mesmos? Não. Porque Cristo, que é justo, o inocente, morreu pelo pecador. O inocente tomou o lugar do pecador. Aqueles que assistiram o C.S. Lewis, no filme lá de Hollywood, mas ou então leu a obra de C.S. Lewis, a ideia do guarda-roupa, né, do leão lá, eu troco os nomes, mas a ideia de que se as Crônicas de Nárnia, se você assistir o filme ou ler o livro, você vai perceber quando o leão agora toma o lugar, ele agora tira toda a juba dele, tira todo o pelo dele, ele toma o lugar agora de Pedro. E Pedro, daqueles irmãos ali, Pedro ali, ele toma o lugar de Pedro, que era aquele que falhou, aquele que pregou, ele errou, e quando ele errou, ele teria que pagar com a própria vida dele, tinha que morrer. Então, ali a feiticeira vai lá procurar tirar a vida dele, e aí, então, Aslan vai tomar o lugar dele, diz, não, eu vou tomar o lugar dele, porque assim está escrito na magia profunda. E aí, o que acontece? Aslan, aquele leão, toma o lugar de Pedro, ele então é depenado, o pelo dele é retirado, não é podado, né? Eu até esqueci agora, mas ele vai fazer uma tosa, pronto, tosado, lembrei agora. Ele é tosado, e ali agora, tirando toda a juba, para tirar toda a sua glória, despido de toda a sua glória, ele é humilhado, e ali entregue ali na pedra, e ele morre, e quando ele morre, ele ressuscita, tomando o lugar daquele que é culpado. Toda essa história, ali de C.S. Lewis, é para poder dizer aquilo que Jesus fez. Ele é o leão da tribo de Judá que tomou o lugar do pecador. Então, de maneira brilhante, essa história bem contada de C.S. Lewis é para dizer isso, que um tomou conta. No final do filme, se você lembrar um pouquinho, ou ler o livro, ele diz assim, Pedro o justo. E aí começa a chamar Pedro de justo, ou seja, como é que ele é justo se ele era pecador, né? É porque agora ele foi justificado, o inocente morreu por ele. Então, o preço foi pago. Deus não mudou a lei para que a pessoa fosse aceita. O que o Senhor fez é cumprir a lei enviando o seu próprio Filho. O Deus Filho vem e morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, tomando lugar. Isso é chamado de justificação, a ação de tornar alguém justo. Mas não é uma justificação essencial. Ou seja, ele não nos torna agora perfeitos, no sentido agora essencial dentro da gente. Nós somos perfeitos no perfeito que é ele, ou seja, quando Deus nos olha, ele olha o Filho na cruz, o substituto. Cristo substituiu o pecador, ele substitui o pecador. Então, essa é a ideia, justificação. Mas aí, veja, tem uma outra expressão. A outra expressão é santificação. Então, veja, aos santos que vivem em Éfeso, para você ser agora, você foi separado, mas você foi justificado. Porque você foi justificado e você agora vai ser santificado, né? O que é santificação? A santificação posicional é que quando Deus nos olha, ele olha para Cristo.
que é santo, perfeito, aquele que é o Cristo, já no início do texto, Cristo Jesus, o separado, o ungido. Deus nos olha em Cristo. Cristo, aquilo que nós chamamos de ocultamento em Cristo. Estamos ocultos atrás da cruz e da obra de Cristo. E nesse sentido, então, nós somos santos na posição, porque Cristo está no nosso lugar. Então, nós estamos na posição de santos. Mas precisamos, então, de uma santificação processual. Ou seja, quando Deus nos olha, ele nos olha através de Cristo, na mediação de Cristo, na justificação de Cristo. Cristo está intercedendo. Aquilo que Pedro diz, que se pecarmos, né? João diz, a primeira carta de João diz que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, na primeira epístola de João, ele vai falar sobre isso. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Não é só advogado, ele foi advogado e ele foi o réu inocente e morreu por nós. Ele nos defende porque ele tomou o lugar das nossas dores. Então, nós somos agora santos de maneira posicional. É isso que aqui o apóstolo quer dizer. Eu demorei um pouco para poder explicar isso para vocês. Os santos que vivem em Éfeso, e aí vem a região ali de Éfeso. Então, a visão está ali na Ásia Menor, hoje seria a capital da Jordânia, e era dominada pelos romanos. Mas a ideia de Paulo é de uma carta circular, isso é importante que vocês entendam. Ele vai falar para Éfeso, mas a carta muitas pessoas ao redor ali vão encontrar essa carta, mas está na região da Ásia Menor. E fiéis em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Na verdade, aqui santos e fiéis, já é uma condição sine qua non para aqueles que já foram salvos. Você foi separado, você já é um fiel em Cristo Jesus. Mas veja que aqui ele começa em Cristo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Cristo, e nós somos fiéis em Cristo. A fidelidade à santificação não pode ser fora de Cristo, está dentro de Cristo. Nós estamos em Cristo. Não existe isso fora de Cristo. E ele faz a saudação comum. Qual é a saudação comum que ele tem? Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Aqui é muito interessante que o reverendo doutor Hermes Maia Pereira da Costa, ele diz o seguinte: olha, não tem como você ter paz em Cristo sem antes ter passado pelo processo de graça, ou seja, veja que ele diz, graça a vós outros e paz. Graça poderia ser apenas uma expressão grega de saudação, aquilo que é caris, né, arei, graça, no sentido dali dos gregos, ou seja, Paulo está dizendo só uma saudação grega, e paz, shalom, dos judeus, ele está saudando tanto gentios como judeus, então alguns entendem que pode ser só apenas uma saudação comum, mas parece que outros vão trabalhar com a ideia de que Paulo está trazendo esses dois conceitos fundamentais para a salvação. Alguns vão dizer que essa saudação está muito além de só uma saudação comum, uma graça, como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite, e vão dizer, não, aqui também tem um conceito teológico, é que só podemos participar da santificação, participar do momento de paz, de harmonia, aquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento de harmonia, porque a verdadeira paz que nós vivíamos é uma paz ainda antes da queda de Adão. Aquele shalom de Deus, o shalom perfeito, a harmonia de todas as coisas. Tínhamos a harmonia e estávamos em paz com Deus. O que acontece com o pecado? O pecado faz com que a gente perca essa paz, quebra essa harmonia. Lá no Jardim do Éden, então, nós somos expulsos do jardim. Se coloca anjos com espadas flamejantes que impedem que nós voltemos e comamos do fruto da vida, ou seja, que um homem, né, o ser humano volte e come, que Adão volte para comer do fruto da vida eterna e vive eternamente pecando. Ele tá expulso, agora ele perde sua terra, ele agora está sem terra, ele perde a sua terra, mas ele perde a sua comunhão. Lembra que o texto diz que na viração do dia, ou seja, na presença do Espírito, que a palavra ali também pode ser traduzida como Espírito, o Senhor está ali em harmonia, plena harmonia com o seu povo, ali com Adão e com Eva, mas essa harmonia é perdida, esse shalom é perdido. E desde então, os judeus vão continuando buscando esse shalom, essa paz. Vão buscando terra, buscando paz, você vê que está sempre em guerra, eles estão buscando a guerra, estão em guerra com os outros, mas também, não só com os outros,
mas eles estão em uma guerra principal, a guerra com Deus. Lembra que o texto está sempre nos mostrando, como o próprio texto de Efésios vai falar sobre isso, soberania de Deus que estava sobre nós, éramos por natureza inimigos de Deus, também como os demais, mas o Senhor, por sua graça, misericórdia, capítulo 2 vai falar sobre isso, e nós também temos Romanos, capítulo 1, vai dizendo da ira de Deus que se revela do céu, o homem agora está de inimizade com Deus, e como é que ele pode voltar a retornar essa amizade? Por graça. Graça, além de tudo, a gente chama de favor imerecido, por quê? Porque é quando Deus nos favorece em Cristo. Quando Deus diz, vocês não merecem nada, vocês não merecem serem salvos, porque vocês, na verdade, pecaram contra mim, viviam segundo a potestade desse século, sob o espírito deste mundo, vocês estavam cegos. O pai deste século cegou os olhos dos incrédulos, e vocês estavam vivendo do seu jeito, da sua forma. Então, o Senhor, por graça, por livre e espontânea graça, Ele vai nos salva. Então, é um favor que Deus nos faz. Para você ter paz com Deus, querido, você precisa ter a graça de Deus antes. Você não pode ter a paz com Deus, essa harmonia com o Senhor, esse retorno de comunhão com Deus, sem ter passado pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Então, o texto continua e diz assim, a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, veja que coisa interessante. Ele vai nos falar aqui, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, queridos que estão nos ouvindo, Deus, nosso Pai. Agora, Paulo vai dizer que Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai, que coisa maravilhosa. Assim como ele falou em Romanos, você lembra em Romanos, que nós lemos na liturgia, Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17, ele diz que agora nós temos um Pai, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito diz, Abba, Pai, nós podemos declarar, Abba, Pai, a ideia de que nós temos unido aqueles que estavam escravos do pecado, estavam fora dos planos de Deus, ou seja, que estavam inimigos de Deus, não nos planos, mas estavam fora da graça de Deus e misericórdia. O Senhor, por sua graça, Ele nos traz, e Ele nos transforma em filhos. Nós éramos escravos, mas agora nós podemos entrar na casa do patrão. Nós somos agora filhos adotivos de Deus. Essa é a ideia, é a adoção de filhos. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, graça a vós outros e paz da parte de Deus, a graça de Deus e a paz de Deus. Essa é a ideia. A graça que trouxe agora uma união, uma harmonia com o Pai, mas Deus não se satisfaz apenas com isso, e Ele agora nos chama de filho. Somos filhos de Deus. Em Romanos fala que somos co-herdeiros com Cristo. Em Efésios também diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa, irmão. A ideia de que Deus é o nosso Pai. Aqui cabe um parênteses importante para você, que tem um conceito de pai, de repente, distorcido do que você que você já viu. Aqui, a ideia de pai é a ideia de um pai generoso, gracioso e um Deus harmonioso, um Deus que cuida do seu povo. Então, preste atenção que você tem que retirar um pouquinho a conceituação de pai que você criou, ocidental ou qualquer outro tipo, ou da sua experiência, e você tem que trazer a conceituação de pai bíblico, do Deus que é pai. E aí ele diz, então, do Senhor Jesus Cristo, ele é pai, a parte de nosso pai, e do Senhor Jesus Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Ele é pai, nosso pai, ele é pai do nosso Senhor. Somos co-herdeiros com Cristo, somos irmãos. Agora, em Cristo Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Que coisa maravilhosa, esse Deus maravilhoso, de Senhor Jesus Cristo. Agora ele toca um pouco a ordem, né? É Jesus Cristo, o Messias. E aí ele vai dizer, então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Então, o que o Senhor tem feito? Qual é esse Pai generoso e amoroso? Ele é bendito, bendito, ele é bendito, bendito o Senhor. Então, seja louvado esse Deus, louvor seja dado a esse Deus. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora também é o nosso Pai. Seja louvado no Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós temos uma região celestial, ou seja, algo que a gente não consegue compreender em nossa mente,
mas a gente sabe que existe uma região celeste. Nós já somos abençoados nessa região celeste. E essa bênção é espiritual. Essa bênção ela é em Cristo Jesus. Veja que todo o texto vai dizer em Cristo, por Cristo, por meio dele, nele, para ele. Tudo é em Cristo Jesus. Ou seja, não há mérito no homem. Não há nada em mim ou em você que fizesse Deus olhar para nós e falasse assim, olha, ele é muito bonzinho, vamos aceitar eles aqui, né? Não é essa a ideia, a salvação é graça. Porque se fosse mérito, já não tinha mais graça, né? Ou seja, graça já não era graça. Se você trabalhou, isso o Paulo vai falar em Romanos capítulo 4, se você já trabalhou, já não tem mais graça. Os Efésios diz, não por obras. A graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras. Então ele vai dizer que a salvação é pela graça. A graça é pela fé, mas nem a fé e nem a graça vem de nós, vem de Deus. E não de obras, para que ninguém fique se glorificando, porque nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Então o texto, meus irmãos, ele continua de maneira maravilhosa, e ele diz que nós somos abençoados. Então Deus, nosso Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele faz? Nos presenteou. Nos presenteou com o quê? Com bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, com bênçãos espirituais, com riquezas insondáveis e riquezas de Cristo, com coisas que a gente não tem, às vezes, como palpar, como tocar, mas são bênçãos maravilhosas de Deus. Nós temos a eternidade, nós temos a vida eterna em Cristo. Quantas riquezas em Cristo nós temos. E o Senhor vai nos abençoando nas regiões celestiais. E ele diz assim como nos escolheu nele, veja que a ideia, nele, por ele, pelo meio dele, em Cristo, a ênfase é sempre Cristo, o nosso primogênito, né? O primogênito do nosso Senhor, Deus e Pai, ele é o primogênito e nós somos herdeiros, irmãos em Cristo. Somos irmãos aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, veja, ele nos abençoou nas regiões celestiais. E ele fez o quê? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o que foi que o Senhor fez? Qual é a bênção que ele está nos dando nas regiões? Ele, antes da fundação do mundo, antes que todo mundo existisse, o Senhor nos escolheu. Então, lembra de Romanos capítulo 9, não eram os gêmeos nascidos, nem praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus prevalecesse, não por obras, mas aquele que chama, já fora dita a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, me aborreci de Esaú. Está lá em Romanos 9, principalmente capítulo 9, versículo 11. A ideia de que o Senhor, antes de todas as coisas existirem, ele nos abençoou. Nos abençoou como? Essa bênção celestial. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de nos olhar. Charles Spurgeon, eu falei isso no sermão de Romanos, capítulo 9, ele disse que ainda bem que o Senhor o escolheu antes da fundação, antes de conhecê-lo. Porque se o Senhor conhecesse Charles Spurgeon, se a salvação fosse depois que ele existisse, depois que o Senhor conhecesse, ou seja, se fosse pelo mérito de Charles Spurgeon diz, então ele não me escolheria. Ele não me escolheria. Essa é a ideia, essa é a expressão, a forma que se tem é essa, de dizer que o Senhor não escolheria se o conhecesse. Porque o Senhor nos salva antes de tudo. É claro que a ideia de conhecer, que Charles Spurgeon está falando, é uma ideia mais humana de dizer, que o Senhor nos conhece na eternidade no sentido de salvação, ou seja, de eleição. Conhecer para Deus é relacionamento. Aquele que de antemão nos conheceu, lá em Romanos capítulo 8, está falando de que ele nos elegeu. Então, você tem que ter cuidado para não trocar as expressões. Então, o conhecer de Charles Spurgeon é a ideia de ele querer exaltar a glória de Deus, dizer assim, eu me conheço, se o Senhor fosse salvar pelo que eu faço, ele não me salvaria. Então, a ideia é essa de Charles Spurgeon, a ideia bíblica de conhecer, uma ideia da eternidade. O Senhor nos conhece na eternidade, no sentido que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Querido e amado, se você não fosse salvo por graça, por misericórdia, se a graça não trouxesse a paz, se não quebrasse essa inimizade que o homem tem, natural, depois da queda de Adão, com o Senhor, ninguém seria salvo. Porque é necessário que esse Deus santo, perfeito, ele precisava de que a toda a questão, eu vou falar de precisar no sentido que ele mesmo colocou, tá? Então, a ideia bíblica, Deus não precisa de nada porque ele não necessita de nada. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte,
O Senhor tem sua lei, ele não vai quebrar a sua lei, quebrar a sua palavra, para poder fazer um jeitinho. Ele diz que ele certamente morrerá, então certamente morreu. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, diz a palavra de Deus. E nós que estamos mortos nos delitos e pecados, também está aí no próprio texto de Efésios. Então, o que acontece? Esse homem morto pelos seus pecados, ele precisa de nova vida em Cristo. Ele precisa, então, quando o Senhor olha para você, quando olhou para você, olhou para mim, o que ele viu? Pessoas mortas. Mas quando ele nos olha agora em Cristo, ele vê agora o Cristo redivivo, o Cristo ressurreto. E se com ele morremos, também com ele ressuscitamos. É necessário graça, é necessário misericórdia. A eleição é bendita. Ele é bendito, Deus do Pai. Por que ele é bendito? Porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que houvesse tudo, o Senhor escolheu os seus, que eu não sei quem é, você não sabe quem é, mas você sabe qual é a marca daquele que é. É aquele que ouve a sua palavra e segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Essa é a ideia que você tem como saber se a pessoa está em Cristo ou não, quando ela ouve a voz do Pai. A ovelha ouve a voz do bom pastor. Ela segue. E ela ouve e ela segue. Então ele diz que antes da fundação do mundo. E aí veja que ele volta de novo para a ideia de santos. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, aí ele vai falar, nos predestinou, né? Vejam, para ser santos, ele escreve a igreja aos santos que vivem em Éfeso, por isso que eu expliquei santidade posicional e processual. Nós somos santos em Cristo, na posição de Cristo. Deus nos olha, estamos ocultos em Cristo. Cristo morreu por nós, mas agora ele está dizendo que para sermos santos e irrepreensíveis, aqui duas palavras que vão dar a ênfase de que nós precisamos de santidade, de mudança de vida, de sermos sem defeito, ou seja, procurar aperfeiçoarmos. Nós vamos ficar sem defeito? Não. É um processo. E a Bíblia diz que esse processo é até Jesus voltar, porque se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, diz João. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas nós estamos no processo de santificação. Ou seja, cada dia mais você precisa vencer os seus pecados, vencer as suas lutas, vencer as suas lutas contra a carne, contra o mundo, contra o Satanás, né? A ideia de Lutero, o mundo, a carne e o diabo. Você precisa lutar contra essas forças que estão sempre te levando a pecar. A carne, ou seja, você está sempre voltado a lembrar daquele velho homem. Você não é mais um velho homem, você já está em Cristo, mas você está sempre retornando a lembranças, a efeitos que estão em sua mente. A Bíblia fala de feitos do pecado no corpo. A ideia teológica é feitos na noia, noitéticos, efeitos na mente, noia, mente, os efeitos do pecado, ou os feitos do pecado na mente, né? O feito e efeito. Você tem um feito que vai gerar um efeito ruim, você está sempre lutando contra esse pecado. Então, nós somos salvos para quê? Se você está falando aqui de eleição, então você pode viver de qualquer jeito. Paulo diz, não, de jeito nenhum. Porque a salvação tem um objetivo, um propósito, é para ser santo. Então, não existe uma salvação que vai gerar alguém que fique querendo viver em pecado o tempo todo. Não, ele vai se arrepender, ele vai sofrer pelos seus pecados, vai viver uma vida santa como o nosso Senhor é santo. Então, veja, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Por que o Senhor fez isso? Em amor. Ele fez porque ele amou. É pelo amor de Deus, é pela vontade dele, pelo beneplácito da sua vontade. Veja o que ele vai dizer aqui, ó, nos predestinou para ele. Então, nos escolheu e predestinou, duas palavras sinônimas. Predestinar, escolheu antes da fundação do mundo, a ideia é a mesma coisa. Ele nos predestinou para ele. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor, com sua graça, com seu amor, por causa da sua vontade, ele escolheu o seu povo. Tá? Eu sei que essa doutrina é muito dura para as pessoas que acham que tem força nelas mesmas, pessoas que acham que podem ser salvas pelos seus próprios esforços, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Nós somos assim, tá? Estou falando assim, né, de só aquele que está ouvindo aqui agora, não. Nós somos arrogantes, somos orgulhosos. Nós olhamos para nós mesmos e achamos assim, poxa, que legal, hein? O Senhor agora está com sorte em me salvar, hein? Que legal, hein? Poxa, olha só, que
olha que ativo, né, que ele conseguiu agora. Eu sou um grande ativo para esse novo reino de Deus. O Senhor está agora me arregimentando aqui, porque eu sou uma pessoa muito importante, eu sou muito bom. A pessoa aí, pior que ela nem acha que é boa, ela tem certeza que ela é boa, piorou, né? Piorou ainda. Eu sei que muita gente é assim, nós, por causa do pecado, nós caímos e somos assim muitas vezes, arrogantes, orgulhosos, tanto é que o salmista diz, da soberba livra o teu servo. Eu sempre repito esse texto que eu acho maravilhoso. Mas a outra ideia também é que o Senhor rejeita, né, o soberbo, mas dá graça ao humilde. E a Bíblia nos chama para sermos humildes de espírito, pobres de espírito, no sentido de sermos pobres nós mesmos e nos rendermos ao Espírito Santo de Deus, a Deus, ao nosso Pai. É o Senhor que nos salva com sua graça. Nossa rendição é porque Ele já muda o nosso coração. Então, não é você que tem mérito nenhum. Então, predestinou para Ele para adoção de filho. Aqui, meus irmãos, aqui vem toda a ideia. Para a adoção de filhos. Então, querido, o Senhor nos salva para quê? Ele salva por quê? Porque Ele é em amor. Ele nos salva em amor. Ele nos abençoa nas regiões celestiais, Ele nos escolhe, Ele nos predestina para a santificação e para a adoção de filhos. Ou seja, nós não somos, irmãos, filhos naturais. O Senhor tem o seu primogênito, o Senhor, com sua graça, sua misericórdia, Ele agora pegou pessoas que estavam fora do seu reino, pessoas que estavam longe, em pecado, escravos do pecado, e agora, filhos que andavam desobedientes, e eram por natureza, diz o texto sagrado, filhos da ira, como também os demais. Paulo vai dizer isso. Filhos da ira, nascemos debaixo da ira de Deus, mas agora o Senhor resgata da ira pelo seu amor. Contraste de ira e amor. Ele agora nos ama. E nesse amor com que Ele nos ama, Ele nos adota para a santificação, para vivermos uma vida reta diante dEle, buscar ser santo como Ele é santo, como nosso irmão mais velho é santo, o primogênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto ainda diz que é segundo o beneplácito. Ele faz isso para a adoção de filhos, ou seja, nós somos adotados, não somos filhos naturais, somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Então, de novo, em Cristo, por meio de Cristo, é por meio dele, em Jesus o Cristo. E agora, segundo o quê? Segundo o beneplácito de sua vontade. Eu vou parar por aqui, mas veja, ó, pelo beneplácito da sua vontade. Por quê? Porque a vontade boa de Deus é por a vontade dele. Porque Deus nos salvou? Porque Ele quis. Porque Ele nos salvou? Porque Ele quis, porque Ele é bom, pelo seu amor. O texto está enfatizando o seu amor, a sua bondade, o seu beneplácito. Ele foi e nos escolheu porque Ele quis, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e porque Ele quis. Ele nos adotou. Então não há nada em nós. Ele diz isso. Depois ele vai continuar para louvor da sua glória, da sua graça. Ele vai continuar falando sobre isso. Vou parar por aqui porque a minha ideia é não estender muito a mensagem. Mas se você pegar os paras aqui, ele continua. Não seria... Você poderia continuar aqui até um pouco mais adiante. Ele vai para a louvor da glória dele, da sua graça, de novo enfatizando graça, louvor da sua glória. Ele vai continuar no versículo 6 em diante. Então veja que até aqui o momento, o que nós podemos aprender desse texto maravilhoso da graça de Deus? O apóstolo Paulo, então, ele escreve àqueles irmãos em Cristo Jesus, mostrando que Jesus, o Cristo, ele escreve para irmãos que foram separados, retirados de um mundo de pecado, de um ambiente de pecado, de uma vida de pecado, agora eles são separados. Eles são separados, eles estão num local ali, geográfico, em Éfeso, eles estão ali na Ásia Menor e em regiões adjacentes, eles estão ali, eles estão agora fiéis em Cristo Jesus, eles são chamados em Cristo Jesus, pelo quê? Pelo Deus, nosso Pai. E ele então estende àqueles irmãos, diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ele é nosso Pai, ele saúda aqueles irmãos com a graça, porque sem graça não há paz. Então, pela graça de Deus, nós somos agora reconciliados com Ele. Poderia ser a saudação comum, mas ela é bela em si, porque quando ele traz a graça e a paz em Jesus Cristo. E ele então louva a Deus, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele deve ser louvado, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tem nos abençoado com todas as bênçãos nas religiões celestiais em Cristo. Ele tem nos abençoado, ele é um Pai que abençoa. Abençoa como? Assim como ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Salvação, a eleição, ele louva a Deus pela eleição da graça,
pela eleição da graça. Por que que ele fez isso? Para andarmos de maneira santa, assim como ele é santo, para sermos irrepreensíveis perante ele. E porque ele fez tudo isso, ele nos predestinou também para quê? Além de andarmos santos, andarmos de maneira irrepreensível, ele nos predestinou para a adoção de filhos, para sermos filhos mais novos do nosso filho, nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Viu alguma coisa em nós, uma coisa em mim, viu alguma coisa em você? Ele achou que nós éramos muito bons? Não, é o beneplácito da sua vontade, por sua graça, pelo beneplácito de sua vontade. E para quê? Para louvor da glória de sua graça. Então é beneplácito da sua vontade, é pela bondade, pelo amor dele que ele nos escolheu. Então, queridos amados irmãos, queridos amigos que todos estão nos ouvindo agora, neste momento, ou em qualquer outro horário, deixa eu te falar uma coisa. Nesse dia dos pais, nesse dia em que as pessoas estão aí comemorando o dia dos pais, muitos estão comemorando o dia dos pais, mas é necessário que você agora louve a Deus, glorifique a Deus. Todo dia é dia de você glorificar a Deus, o seu pai, porque você não era filho, eu não era filho. Nós estávamos alheios às alianças, estávamos em outro campo, estávamos agora debaixo da ira, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, ele então nos salvou pela graça, sois salvos, e mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios ainda, continue lendo, você vai ver. O Senhor então nos trouxe para sermos filhos no primogênito, em Cristo, é nele, é por ele, por meio dele, pelo amor, pelo beneplácito da vontade dele. O que a eleição faz? O que a doutrina da eleição nos diz? Nos diz que eu não tenho mérito, que você não tem mérito. Ah, então é assim, então é desse jeito, então eu não sei se sou eleito, as pessoas falam logo isso, né? Não podemos falar essa doutrina porque as pessoas vão ficar achando que não podem ser salvos, etc. Ah, querido, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se o seu coração se encheu de alegria ao ouvir a mensagem do Senhor, se você começa a olhar a Bíblia e entender as Escrituras Sagradas, você começa a se arrepender dos seus pecados, é porque o Senhor, com o seu Espírito, está te selando, te selou, Ele trabalhou no seu coração, assim como em Romanos diz, o Espírito testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito. É um mistério, eu não sei quem é, você não sabe quem é. Mas quando nós somos alcançados pelo Espírito, nós temos certeza que somos filhos de Deus pela graça, pela misericórdia, pela doutrina da eleição, pela doutrina do Espírito, que chega em nós assim e toca nosso coração, regenera nossa alma, nosso coração, transforma-nos com seu grande amor, com sua graça. Mas porque ele fez isso? Porque ele é bom. Porque ele fez isso? Porque ele quis. Porque ele fez isso no amado que é o seu Filho. Pelo amor do Filho, ele nos abençoa. É no amor do Filho que ele nos abençoa, queridos amados irmãos. É no amor do Filho. E é importante, eu vou trazer uma frase para vocês aqui, do nosso irmão João Calvino, onde ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer do amor que o Pai tem pelo Filho, esse amor maravilhoso. Então, João Calvino vai dizer a seguinte frase, eu vou ler para vocês aqui, a frase do nosso irmão mais velho, João Calvino. Ele diz assim: a causa material, tanto da eleição eterna quanto do amor que nos é agora revelado, é Cristo. A causa de nós sermos salvos é Cristo, a quem ele chama o amado, querendo ensinar-nos que por meio dele o amor de Deus é derramado sobre nós. Portanto, diz Calvino, ele é o bem-amado, a fim de que fôssemos reconciliados por meio dele. Acrescenta-se imediatamente o propósito mais elevado e último, a saber, o glorioso louvor de uma graça infinitamente rica. É no amado que nós temos o louvor de uma graça infinitamente rica. É no amado que é o Senhor Jesus Cristo. Então, querido e amado, você que já é em Cristo Jesus, você já foi salvo por Jesus Cristo, pela obra triuna de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. O Deus que escolheu, o Deus o Pai que escolhe, o Deus o Filho que consuma a obra na cruz, e Deus Espírito que aplica essa obra em nosso coração, no seu coração e no meu coração. Você que já foi salvo. O que o Senhor diz? Nós somos salvos para santificação, para você ser igual ao seu Pai,
para andar de maneira digna, como diz o texto. Andar, então, de maneira a santificar a sua vida. Ande de maneira digna. Você foi salvo para isso. Você é salvo para a santificação, para ser irrepreensível diante das pessoas, diante de Deus. Ser santo como Ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Queira parecer com o Pai nessa noite, ou na hora que você está ouvindo agora. Queira assim, eu quero ser mais parecido com o Pai. Eu quero ser mais parecido com o Filho, com meu irmão mais velho, com Jesus o Cristo. Eu quero parecer com Ele. Quero que as pessoas olhem para mim e digam: você parece com Ele, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ouvir, na sua forma de adoração, de fidelidade a Ele. Você para ser fiel, aos fiéis, lembra que ele diz? Aos fiéis que estão ali em Éfeso, aos fiéis que estão ouvindo agora, aos santos que foram separados hoje, que estão me ouvindo nessa noite. Você foi chamado, escolhido antes da fundação do mundo, e você tem que ter um coração grato. Por que você tem que bendito seja Deus o Pai? Porque Ele tem que ser louvado por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, porque Ele só fez isso por amor. A motivação dele foi o amado, foi o seu filho, a motivação foi dele, o beneplácito dele. Ele nos escolheu por livre escolha. Ele que nos quis salvar. Ele não viu nada em mim, não viu nada em você. Ele viu foi o filho moído na cruz do Calvário. Ele viu foi o seu filho ali. Ele no filho ele nos escolhe. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que você precisa fazer? Santificar a sua vida, louvar a Deus, ser fiel a Ele, santificar, para se parecer muito mais, cada vez mais com o seu Pai. É difícil. Por quê? Porque por mim eu não tenho força, você não tem força, mas Ele nos deu o seu Espírito Santo, que faz com que a gente viva constantemente, sempre em arrependimento, buscando arrependimento para sermos melhores e iguais a Ele. Mas para você que ainda não tem Cristo Jesus, você que ainda não foi adotado por Deus, você ainda que não tem essa paternidade, eu não sei qual foi a relação que você tem com o seu pai. Eu comecei a falar no início e vou te falar agora. Eu sei que a pessoa que, segundo a história, né, do Dia dos Pais, escolheu o pai dela para homenagear. O pai dela provavelmente foi um grande pai para ela. Eu sei que outras pessoas escolheram pais como a ideia religiosa, católica, de Joaquim. Mas tem muita gente que nesse Dia dos Pais não tem motivo para comemorar pelo seu pai terreno. Muitos estão sem pai, pais que abandonaram quando eram pequenos. Alguns estão sem pai porque o pai morreu. Aí faz parte da história da nossa vida. Agora a morte faz parte da vida, por causa do nosso pecado. Mas outros têm uma relação conturbada com o seu pai, uma relação difícil. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, que foi estudado isso nos meios da psicologia e em outros meios. Foi estudada essa ideia da relação. Em muitos casos, algumas pessoas falam da síndrome do pai, onde a pessoa relega Deus, porque ela tem uma relação ruim com o seu pai terreno. E você vai encontrar isso na literatura muitas vezes. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver isso. Aquela ideia da pessoa que teve um pai muito rígido, muito severo, ou um pai que violentou, que fez coisas horríveis. Esse pai não tem o direito de ser chamado de pai. Esse pai que te torturou, que te maltratou, não tem direito. Talvez se ele se arrependesse, você poderia recebê-lo como o Senhor nos recebe. O Senhor nos salva. Uma das marcas dos salvos é o arrependimento. Mas esse pai não se arrepende. Esse homem que te maltratou tanto. E você olha para ele e a Bíblia diz assim, você tem que orar como tem na oração do Pai Nosso que está no céu. E você fala, como é que eu vou orar? Como é que eu vou ter uma visão de um pai bom se esse pai é ruim? Ele pode ter sido uma pessoa má com você, pode ter abandonado você, te largado, te maltratado. É alguém tão ruim, como é que você olha para ele e fala, como é que eu vou chamar esse monstro de pai? E a visão que você tem na sua mente de pai está totalmente distorcida, porque ele não pode, ele não é digno de ter esse nome, porque quem tem esse nome de pai é Deus. Toda a imagem perfeita do pai, você tem que ser de Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus, porque este homem que você rejeita tanto é terreno. Não pode, não tem dignidade. Não pode ser chamado de pai. Não pode. Não pode. Porque o pai é aquele que nos escolheu em amor, que nos adotou,
que nos tem abençoado com bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, que nos amou tanto, nos amou tanto, nos amou tanto, amou seu Filho, enviou seu Filho morreu. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Ele nos amou. Olha quanto o amor tem dado o Pai pelo fato de ter enviado Cristo. Diz a palavra que Deus prova o seu próprio amor por o fato de ter enviado Cristo quando ainda éramos pecadores. Ele é amor, ele nos amou, nos abençoou. Por isso, nesse dia, no dia dos pais, você que teve um pai desse, um pai horroroso, que não pode ser chamado de pai, eu quero te chamar à adoção do verdadeiro pai, daquele que vai te abençoar, que vai te amar, que vai te receber nos seus braços, e vai te acolher, e vai dizer, você é meu filho, minha filha amada. Esse pai é que você precisa se entregar. E aí esse dia vai ser um dia que você vai ter orgulho de comemorar o Dia dos Pais, porque você tem um pai bondoso, o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nós podemos chamar também de nosso Pai. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe e que nesse Dia dos Pais, quem receba o presente seja você, da graça e da misericórdia, o presente de ser chamado filho. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, ou nesse dia que está ouvindo. Que possam conhecer a tua palavra e viver por ela. Santifique aqueles que já são seus, escolhidos por só graça e misericórdia, sem nenhum mérito, antes da fundação do mundo. E que nesse momento, Deus, o Senhor tem chamado as pessoas através da tua palavra. Chame mais filhos, Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão aqui. Abençoe os pais que estão aqui. Que eles possam olhar para ti como reflexo da verdadeira paternidade. E aprendam de ti o que é ser um pai. E aqueles, ó Deus, que, quem sabe, tiveram relação tão tortuosa, tão difícil com seus pais, que nem que sejam dignos de ser chamados de pais, que eles possam agora, ó Deus, ter o presente da tua paternidade, ter o presente da tua graça e da tua misericórdia. Nós não sabemos, ó Deus, que teus planos eternos, não temos consciência, ó Deus, da eternidade, quem é aqueles que foram chamados pelo Senhor, que serão chamados ainda. Já sabemos que já foram chamados, mas aqueles que serão ainda não sabemos. Mas meu desejo, o desejo do meu coração nesse dia, é que tu chames todos aqueles aqui que estão aqui, ouvindo, estão prestando atenção nessa mensagem, que eles tenham sido chamados agora pela voz do bom pastor, que eles conheçam a voz do verdadeiro Pai, que é o Senhor, e que nesse momento, através da sua mensagem, infinitamente pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo beneplácito da tua vontade, Senhor, que o Senhor os chame no amado, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles em Cristo, no primogênito, tenham agora, ó Deus, a filiação, e que eles possam, ó Deus, falar, Abba, Pai. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, primogênito dentre muitos, aquele que é herdeiro, que nos tornamos co-herdeiros com ele. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.